Construção de confiança no casamento. O casamento é uma das instituições mais antigas e, ao mesmo tempo, mais desafiadoras que a humanidade conhece. Ao unir duas pessoas com histórias, expectativas, experiências e visões de mundo diferentes, cria-se um espaço de convivência íntima que exige esforço, dedicação e, acima de tudo, confiança. Entre os muitos pilares que sustentam uma relação duradoura, a confiança ocupa lugar central, pois dela depende a estabilidade emocional, a segurança e a profundidade da conexão entre os parceiros. Quando falamos em confiança, muitas vezes pensamos apenas em fidelidade ou em não trair. No entanto, a confiança no casamento vai muito além disso. Ela envolve transparência, coerência entre palavras e ações, responsabilidade com os sentimentos do outro, comprometimento com os acordos construídos e respeito contínuo. É um processo diário que precisa ser cultivado, regado e protegido contra as ameaças internas e externas que surgem ao longo da vida. Construir confiança não é tarefa simples, porque implica reconhecer fragilidades pessoais e lidar com vulnerabilidades que muitas vezes tentamos esconder. Amar é se expor. É abrir mão de certas defesas e permitir que o outro conheça nossos medos, falhas e inseguranças. Para que esse ato de entrega seja possível, é preciso que exista confiança sólida, um solo fértil no qual a relação possa florescer sem medo constante de ser quebrada. Nesta primeira parte do roteiro, vamos explorar os fundamentos da confiança, os primeiros passos para construí-la dentro do casamento e os hábitos cotidianos que fortalecem esse elo invisível, mas indispensável. A importância vital da confiança no casamento. Todo relacionamento humano precisa de confiança, mas no casamento, esse elemento assume um caráter quase absoluto. Isso porque a vida conjugal envolve não apenas a troca de afeto, mas também a construção de uma vida em comum. Planejamento financeiro, decisões familiares, divisão de responsabilidades, apoio emocional diante de crises, criação de filhos e convivência com as famílias de origem. Sem confiança, cada uma dessas áreas se torna um campo minado. Se o parceiro não acredita que pode contar com o outro, surgem insegurança, dúvidas e medos. A vida cotidiana passa a ser marcada por suspeitas e ressentimentos. Uma simples demora para responder a uma mensagem pode gerar conflitos. Um pequeno erro pode ser interpretado como sinal de deslealdade. A desconfiança mina a tranquilidade, cria barreiras emocionais e rouba a leveza da convivência. Por outro lado, quando existe confiança sólida, os desafios da vida são enfrentados com muito mais serenidade. O casal se apoia mutuamente, sente-se seguro para se expressar, sabe que pode expor fragilidades sem medo de julgamento e encontra no relacionamento um refúgio diante das pressões externas. Assim, podemos dizer que a confiança é a base não apenas do amor, mas também do respeito e da parceria. Sem ela, o casamento se torna uma convivência frágil, sempre à beira de rupturas. Com ela, o casamento ganha estabilidade, resiliência e profundidade. A confiança como processo contínuo. Um dos maiores equívocos que muitos casais cometem é acreditar que a confiança é conquistada uma vez e permanece intacta para sempre. Na realidade, a confiança é um processo contínuo, que precisa ser renovado todos os dias. Cada gesto, cada palavra e cada decisão fortalece ou enfraquece esse vínculo. Um ato de sinceridade pode consolidar ainda mais a confiança. Já uma omissão ou mentira, por menor que seja, pode gerar rachaduras que, com o tempo, se tornam abismos. É como se a confiança fosse uma ponte construída entre duas pessoas. Essa ponte é feita de materiais delicados: verdade, coerência, lealdade, escuta, compreensão e respeito. Se esses materiais não forem constantemente cuidados, a ponte começa a ruir. E quanto mais tempo se passa sem reparos, mais difícil é reconstruí-la. Por isso, é fundamental que os casais entendam que confiança não é algo que se tem de forma automática, mas sim um trabalho diário, uma escolha consciente de ser verdadeiro,
de respeitar acordos e de cuidar da relação com responsabilidade. O papel da transparência. Um dos elementos centrais para construir confiança é a transparência. Isso significa ser honesto em relação a sentimentos, decisões, dificuldades e até mesmo erros. Muitas vezes, na tentativa de evitar conflitos, as pessoas optam por esconder informações ou suavizar verdades. No entanto, essa atitude pode gerar consequências mais graves do que o problema em si. Por exemplo, esconder uma dificuldade financeira, omitir uma mensagem recebida, mentir sobre um compromisso ou não admitir um erro são atitudes que parecem pequenas, mas que corroem silenciosamente a confiança. A transparência cria clareza, e clareza gera segurança. Quando sabemos que o outro é sincero, mesmo em situações difíceis, conseguimos relaxar e confiar que ele será sempre verdadeiro. A falta de transparência, ao contrário, gera dúvidas e abre espaço para interpretações negativas. Casamentos que cultivam a confiança têm como regra não escrita a prática da transparência. Isso não significa que tudo precisa ser dito sem filtro, mas sim que nada essencial deve ser omitido. Verdades difíceis podem ser comunicadas com empatia, mas precisam ser ditas. A coerência entre palavras e ações. Outro aspecto indispensável na construção da confiança é a coerência. Não adianta falar sobre amor, respeito e compromisso se, na prática, as atitudes contradizem essas palavras. Muitas crises conjugais surgem justamente da distância entre o que se diz e o que se faz. O parceiro que promete ajudar nas tarefas, mas nunca cumpre. A parceira que jura que vai mudar determinado comportamento, mas continua repetindo-o. O cônjuge que fala sobre lealdade, mas se envolve em atitudes de traição emocional, como flertes virtuais ou segredos com terceiros. A coerência entre palavras e ações mostra maturidade e responsabilidade. Ela prova que a pessoa não apenas fala, mas assume compromissos reais. Essa coerência gera previsibilidade e estabilidade, elementos fundamentais para que a confiança se fortaleça. Quando um casal vive em um ambiente onde palavras e ações são coerentes, os dois se sentem mais seguros. Sabem que podem confiar no que o outro promete e que não precisam viver em alerta. Esse ambiente reduz ansiedades, elimina dúvidas e promove uma sensação de paz que sustenta o relacionamento. A vulnerabilidade como caminho para a confiança. Muitos acreditam que confiança é construída apenas por meio de atitudes positivas, mas existe um aspecto muitas vezes negligenciado: a vulnerabilidade. Abrir-se emocionalmente, admitir erros, expor inseguranças e demonstrar fragilidades é um dos caminhos mais poderosos para criar laços de confiança. Quando alguém mostra ao parceiro seus medos, revela que confia nele o suficiente para se despir das armaduras emocionais. A vulnerabilidade, nesse sentido, não é fraqueza, mas sim coragem. É dizer: eu confio tanto em você que posso ser eu mesmo sem medo de rejeição. E quando essa confiança é acolhida com respeito, o vínculo se aprofunda de forma imensurável. No entanto, esse processo só é possível em ambientes onde já existe um mínimo de segurança. Se a vulnerabilidade for recebida com crítica, ironia ou desprezo, ela se transforma em arma contra a confiança. Por isso, ambos os parceiros precisam aprender a lidar com as fragilidades do outro com empatia e cuidado. Pequenos hábitos que constroem confiança diariamente. A confiança não nasce apenas de grandes gestos. Na verdade, são os pequenos hábitos cotidianos que mais contribuem para fortalecê-la. Alguns exemplos. 1. Cumprir promessas simples. Se você disse que ia ligar, ligue. Se prometeu voltar em determinado horário, esforce-se para cumprir. 2. Estar presente de verdade. Não basta estar fisicamente perto. Olhar nos olhos, escutar com atenção e demonstrar interesse faz toda a diferença. 3. Compartilhar rotinas. Dividir o que aconteceu no dia, contar experiências, falar de sentimentos. 4. Respeitar limites. Cada pessoa tem sensibilidades diferentes. Respeitar aquilo que o parceiro valoriza
é sinal de cuidado. 5. Celebrar pequenas conquistas. Mostrar entusiasmo pelas vitórias do outro reforça a parceria. 6. Ser consistente. A confiança se constrói quando o comportamento do outro é previsível e estável, não baseado em mudanças bruscas de humor ou atitudes. Esses hábitos parecem simples, mas quando praticados com frequência, constroem um alicerce inabalável.